Nós vamos introduzir a nossa discussão sobre dielétricos utilizando uma simulação do FET, cujo link vai estar aqui na descrição para vocês acessarem. O objetivo dessa introdução é, de uma maneira didática, apresentar alguns aspectos interessantes a respeito dos dielétricos, né? Então, vou discutir um pouco aqui sobre propriedades que se alteram quando a gente considera um dielétrico, né? Na verdade, um dielétrico nada mais é do que um isolante que é colocado na região entre placas, com um certo intuito. Nós já discutimos no vídeo passado que um dos intuitos, né, de colocar um dielétrico ali era proporcionar uma espécie de efeito de blindagem, no sentido de que a gente sabe que existe uma força de atração entre essas duas placas e a gente quer evitar que isso aconteça, certo? E aí, nesse sentido, colocar um capacitor justaposto aqui, né, na região entre placas. Aqui a geometria que está sendo tomada é uma geometria bastante simples, né, que é de um capacitor de placas paralelas, mas isso poderia, obviamente, ser colocado em termos de outra geometria sem nenhum problema. Tá legal? Então, vamos aqui começar a discutir algumas propriedades associadas aos dielétricos. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos carregar esse capacitor utilizando uma bateria que está aqui de 1,5 V. Então, a gente sabe que a capacitância de um sistema como esse depende de parâmetros da geometria, como a separação entre placas, a área da placa, a gente já viu explicitamente isso. Então, a capacitância ela está aqui fornecida em termos dessas quantidades dadas na própria simulação. Isso aí vai dar da ordem de 8,9 10 a menos 14 farad, né? Exatamente isso que está aqui, 0,89 10 a menos 13 farad. Muito bem. Em termos de carga da placa, a gente também sabe algumas coisas, que uma vez estabelecida uma diferença de potencial entre as placas, uma queda de potencial entre elas, a carga é simplesmente o produto da capacitância pela DDP. Então, a gente também sabe como calcular essa carga, e a carga aqui, nesse caso, é 1,3 vezes 10 a menos 13, ou 0,13 10 a menos 12, como é dado aqui nessa simulação. Aqui se está colocando a carga como se fosse a carga do topo, mas a gente sabe que deve haver igual quantidade de carga aqui nessas duas placas, que foi exatamente o que nós vimos, certo? Além disso, a gente viu como calcular energia armazenada, né, num sistema como esse. Aqui eu ainda não estou colocando nenhum dielétrico no meio, né? Estou simplesmente considerando o capacitor carregado. Eu posso até, por exemplo, aqui, ó, desligar essa conexão com essa bateria. A queda de potencial aqui está estabelecida, nós podemos medi-la, né? Podemos determiná-la aqui. Ela é 1,5 V, como a gente deveria de fato esperar, não é? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver qual é a energia então armazenada nessa placa. Eu vou só trazer um pouquinho mais para cá esses indicadores, né, de parâmetros desse problema, dessa simulação, para a gente averiguar um pouco. Então, a carga na placa é essa, e a energia armazenada aqui é da ordem de 10 a menos 13 Joule. E a gente sabe como calcular também essa energia em termos da capacitância, da DDP estabelecida e tudo mais. A gente viu que essa energia armazenada ela dependia da geometria do problema, ela era dada por 1/2 da capacitância vezes a queda de potencial da DDP ao quadrado, e nós tiramos explicitamente isso aí anteriormente. Nosso interesse agora é avaliar o seguinte: se nós introduzirmos esse dielétrico que está aqui, que pode ser personalizado, né? Aqui tem uma característica fundamental que a gente vai discutir, que é aquilo que chamamos de constante dielétrica, que é uma propriedade de um material. Esse material pode ser, por exemplo, teflon aqui na simulação, papel, vidro, né? Ou qualquer dielétrico que de fato possa servir para a gente colocar nessa região entre as placas. Então, a primeira coisa que se pretende aqui avaliar é o seguinte: se nós usarmos só a título de exemplo, né, o vidro com constante dielétrica 4,7, vamos pensar nesse exemplo, o que vai acontecer em termos de parâmetros como a capacitância, carga e energia armazenada? Vejamos. Então, vamos retirar esse offset aqui e vamos colocar o
capacitor aqui inteiramente nessa região entre placas aí. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma alteração expressiva de alguns parâmetros, enquanto outros parâmetros não foram modificados. Quem não se modificou? A carga total, obviamente, tá? As cargas que estavam aqui, que nós definiremos a posteriori como cargas livres, porque elas fazem parte de duas placas condutoras, então existe de fato uma certa liberdade associada à banda de condutividade desses metais, né, desses condutores, o que não é o caso, por exemplo, de um isolante, como é um dielétrico que aparece aqui. Então, o que aconteceu em primeira ordem foi que a capacitância aumentou. Lembremos, ela era da ordem de 0,89 vezes 10 a menos 13 farad. Então, portanto, o que aconteceu de uma situação para outra foi que a capacitância aumentou, certo? Ao mesmo tempo, como nós mantivemos a carga aqui aparece, né, como uma constante. Se a carga é mantida constante e a carga é dada pelo produto de capacitância por DDP, então isso é um sinal de que, como a capacitância aumentou, a DDP deve ter diminuído. E é exatamente isso que nós constatamos aqui. Houve uma queda nessa diferença de potencial, né? Se houve uma queda na diferença de potencial, pela relação que estabelecemos entre potencial e integral do campo, é natural pensarmos que também houve alteração no campo. Então, todas essas variáveis, elas estão explicitamente relacionadas. Por último, eu queria colocar só um problema, né, uma questão aqui interessante. Nós vemos que em relação à configuração inicial, a energia armazenada ela diminuiu. E ela diminuiu por quê? Aí é que vem o ponto interessante. Nós não mantivemos o contato da bateria com essas placas. Se nós não mantivemos o contato da bateria com as placas, né? Olha o que acontece quando nós vamos tentar fazer muito lentamente o processo de reintrodução do dielétrico aqui nessa região entre placas, né? Colocando o offset lá que nós tínhamos inicialmente. Então dá para ver, né? A energia armazenada era 1 vezes 10 a menos 13. E você perceba que, como se trata de um isolante e é um material neutro, né, por natureza, veja que o que acontece é um efeito do campo nessa região entre placas, né, de modo a produzir uma reorganização, ou melhor, um reordenamento de centros de carga no material. Então aí está a grande diferença em relação ao vácuo, porque antes nós não tínhamos aqui a presença de nenhum meio material, a razão pela qual o campo estabelecido era esse campo, sem problema nenhum. Agora, no momento em que a gente provoca a imersão, né, desse objeto aqui dentro, veja o que acontece em termos aqui, número 1, né, das cargas que tem aqui dentro, né, esses centros de carga, eles estavam basicamente juntos anteriormente, né, para demonstrar uma coisa na simulação que é justamente a neutralidade da matéria e que, por se tratar de fato de um material isolante, não temos nenhuma carga aí efetiva, mas no momento em que se tem a aplicação do campo, esses centros de carga passam a sofrer uma espécie de splitting, de separação. Essa separação é no sentido de formação daquilo que nós vimos anteriormente de domínios dipolares. É como se pequenos dipolos se formassem. E veja que esses dipolos eles estão colocados explicitamente na direção de se alinhar com o campo. Por quê? Aqui nós temos cargas positivas, então é natural que haja uma pequeníssima migração de centros de cargas negativas em relação a cargas positivas, no intuito de alinhar a direção dos dipolos, né, com a própria direção do campo elétrico. A gente viu que o que acontece, né, em termos de colocar um dipolo do ponto de vista de um material não polar, né, de moléculas não polares, que é justamente promover essa espécie de efeito, não é? Como se fosse de indução. Não é de indução naturalmente, porque a gente em geral fala de indução para materiais que são
condutores, né? Agora, quando nós tratamos de um isolante, o que há, de fato, é uma espécie de formação de pequenos domínios, não é? De dipolos dentro do material. Se nós considerarmos aí, né, que esse material é um material isotrópico, não é? Um material homogêneo, em que essa formação de dipolos, ou essa polarização, como nós veremos na sequência, ela se dá de maneira homogênea, isotrópica em todas as direções, né? Nós tiramos uma propriedade que se chama de polarização, e essa polarização tem a ver com o quê? Tem a ver com a formação de cargas superficiais nessa parte e nessa parte no dielétrico. E a gente chama essas cargas de cargas ligadas. Na verdade, cargas ligadas porque simplesmente a gente não tem como tem nos metais, uma espécie de banda de condução específica aí, né? Então, para de fato facilitar essa, digamos assim, essa liberdade que portadores de carga têm num metal ou num condutor. Então, de maneira geral, então, o que nós vimos aqui foi que, primeiro, do ponto de vista empírico, constatado aí, né, inicialmente a capacitância com o dielétrico, ela aumenta. E aumenta por que fator? Por esse fator que nós chamamos de constante dielétrica. Constante dielétrica. Posteriormente, nós vimos então que, estabelecida a DDP, não é? Dado então a carga que está aqui, se nós não tivermos nenhuma fonte de DDP ligada ali, ou seja, se nós mantivermos fixamente a carga, ou seja, se a carga se mantiver constante, então o que acontece com a DDP entre as placas é que essa DDP diminui. E diminui de maneira inversamente proporcional. Por quê? Porque, de fato, o produto de capacitância, que aumentou por um fator kappa, tem que diminuir a DDP para que a carga fique constante. Então, a diminuição da DDP tem que acompanhar exatamente o aumento da capacitância. Muito bem. Do ponto de vista de energia, que foi o que nós vimos, nessa configuração, a energia também diminui. E diminui, é fácil de ver, porque se a energia é proporcional à capacitância e a DDP ao quadrado, veja que a DDP cai por um fator 1 sobre essa chamada constante dielétrica. Mas é ao quadrado, então fica um fator 1 sobre kappa ao quadrado. Que, na verdade, na hora que nós pensarmos no produto da capacitância com esse fator, né, novo, 1 sobre kappa ao quadrado, você veja que ainda permanece um fator 1 sobre kappa aí para a energia, de modo que a energia armazenada, ela também cai com um fator 1 sobre kappa, se nós não mantivermos essa fonte de alimentação. E a razão para que essa energia diminua é bastante interessante. Por quê? Porque nós vimos que, do ponto de vista de um dipolo, né, para que exista de fato esse alinhamento na direção, numa certa direção preferencial associada à direção do campo, é preciso realizar trabalho, né? Então, desse ponto de vista, existe uma energia interna armazenada, né, associada a essa formação de domínios dipolares dentro do material, e ela é responsável por essa diminuição efetiva de energia armazenada. Nós vamos ver que pode haver uma compensação disso se eu mantiver fixa a DDP. E aí o que é interessante é que todas essas variáveis, né, vamos imaginar um processo não em que o capacitor esteja totalmente carregado e eu vá lá e coloque o dielétrico, mas eu quero justamente pensar numa situação em que eu ainda não tenho o capacitor carregado, mas eu introduzo o dielétrico e vejo qual é, para uma dada DDP, né, 1,5 volt nesse caso, qual é então o efeito de introduzir esse material. Então nós vamos ver que para essa DDP mantida constante, né, alimentando o capacitor, a gente vai ver que aí nós temos efetivamente um ganho associado à capacitância, que já foi visto aqui, um ganho associado à energia, então a energia também aumenta, porque de fato agora você não tem um efeito de queda do potencial, não tem um efeito de queda da DDP. Vejamos então que quando nós acionamos, né, a nova conexão com a bateria e a DDP permanece constante, o que acontece quando dá introdução de um dielétrico nesse meio, né?
Então vamos introduzir o dielétrico, vamos ver aqui quanto era de fato a capacitância, a carga e a energia. Então quando se introduz um dielétrico, de fato a capacitância aumenta. Naturalmente, nesse caso, a carga também aumenta, né? Nós temos um aumento da capacitância, a DDP se mantém constante e, portanto, então, a carga na placa também tem que aumentar. Ao mesmo tempo, o que nós temos é que a energia armazenada aumentou. E aumentou justamente porque, para que eu possa ter uma carga de fato maior, né? Veja que a energia armazenada é produto da carga vezes a DDP, nós também extraímos essa relação anteriormente. Então, a energia armazenada é produto da carga vezes a DDP. Se a DDP é mantida fixa e a carga aumenta, claro, a energia armazenada também aumenta.